Vamos lá, tratados internacionais sobre direitos humanos. Nós vamos falar agora do Estatuto de Roma. Este Estatuto de Roma, ele instituiu o TPI, o famoso Tribunal Penal Internacional. Desde a Segunda Guerra Mundial, já se comentava, já se discutia a respeito de um tribunal imparcial que viesse a julgar pessoas e não Estado. Após o Tribunal de Nuremberg, que foi um tribunal de exceção, pensou-se então nisso, vamos criar um tribunal internacional que seja imparcial, que vai julgar pessoas em casos de crimes graves, como de genocídio, por exemplo. Cuidado você que está estudando para concurso público. Se no seu edital estiver escrito Estatuto de Roma explicitamente, você deve ler todos os 128 artigos do Estatuto. Se estiver só tratados internacionais, esse trabalho que nós estamos fazendo já é suficiente, porque a gente vai abordar os principais aspectos que caem em prova sobre o Estatuto de Roma. Vamos lá? O Estatuto de Roma é um tratado que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional, TPI, também conhecido como CPI, Corte Penal Internacional, mas é mais conhecido como como Tribunal Penal Internacional. O tratado foi adotado em 17 de julho de 1998. Essa é a data. Em Roma, na Itália. Tribunal, então, o TPI, ele foi adotado em Roma, na Itália. Por isso se diz Estatuto de Roma. Cuidado que a sede do TPI não é em Roma. A sede é em Haia, como nós veremos. Haia na Holanda. Para que o TPI fosse criado, era necessário que no mínimo 60 países ratificassem o Estatuto. Este quórum foi atingido em 11 de abril de 2002, durante uma cerimônia na ONU, quando 10 estados ratificaram o Estatuto simultaneamente. Havia 50, 10 ratificaram, 60 o mínimo. Então, entrou-se nesse acordo, foi criado o TPI. Pessoal, o TPI ele se encontra no Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos. Ele está lá na ONU. Em 1º de julho de 2002, o Estatuto entrou em vigor. A CPI, ou TPI, começou oficialmente suas atividades em 11 de março de 2003. Então, data, se cair em prova, lembrando que aquelas bancas de fundo de quintal gostam de datas. 1998 foi adotado o tratado. Em 11 de abril de 2002, ele atingiu o quórum mínimo de 60 países. E em 2003 começou as suas atividades. Este Estatuto de Roma, ele é composto de 128 artigos, muito extenso. A gente não vai ler todos os artigos aqui, mas vamos comentar os mais importantes. A parte dos crimes, dividido em 13 capítulos ou partes, os quais dispõem sobre a criação do tribunal, a competência do tribunal, a admissibilidade e direito aplicável, princípios gerais do direito penal, composição e administração do tribunal, inquérito e procedimento criminal, julgamento, penas, recurso, revisão, cooperação internacional e auxílio judiciário, execução da pena, Assembleia dos Estados-Partes, financiamento e cláusulas finais. Portanto, este estatuto ele contém assuntos penais e processuais penais e também assuntos administrativos a respeito da composição do tribunal. Então nós temos, neste estatuto, direito penal, direito processual penal, direito administrativo, tudo dentro do Estatuto de Roma. 128 artigos, dividido em 13 capítulos. O tribunal é uma instituição permanente. Isso aqui eu vou grifar de uma vez, para que você vá fazendo um mapa mental aí. Ele é permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade. Isso aqui também é importante, essa frase, crimes de maior gravidade. Nós veremos alguns deles, com alcance internacional e deve ser complementar às jurisdições penais nacionais dos seus estados-partes. Eu vou falar sobre essa complementariedade mais de uma vez, eu vou ser redundante. Ele é complementar. Se o Estado não foi eficaz para julgar determinado crime, o TPI pode interferir. Agora, existem crimes que são de competência exclusiva do TPI e o Estado não vai atuar. O TPI não possui jurisdição retroativa, isso é importantíssimo, e somente atua em fatos ocorridos após a entrada em vigor em julho de 2002. O TPI só vai atuar em crimes após julho de 2002. Ele não vai, por exemplo, julgar, crimes de tortura
lá que aconteceu na Argentina, ou que aconteceu no Chile, ou que aconteceu no Brasil, na época das ditaduras, na época de 70, 80, na década de 70 e 80, não vai. Também não substitui nem interfere na soberania dos tribunais nacionais, uma vez que se tem com eles uma relação de complementaridade. É um tribunal de última instância que intervém apenas se há recusa por parte das autoridades nacionais em iniciar determinado processo judicial. Vamos supor que em 2014 há uma violação grave de direitos humanos no Brasil, ou há também um crime grave de repercussão, de grande repercussão, uma chacina, e o Brasil fica inerte. O Brasil não atua. Neste caso, o Brasil demorou a iniciar o processo, então o tribunal pode atuar. Em caso de absolvição, no caso de um crime grave também, o tribunal, e com provas claras da culpabilidade, o tribunal também vai atuar como uma última instância. O tribunal, o TPI, ele é composto por 18 juízes, 10 com experiência em matéria penal, em 8 em matéria internacional, com mandato de 9 anos. O mandato, portanto, desses 18 juízes, 9 anos. Essa figura que você vê aí é a representante brasileira, é a juíza brasileira que compõe o TPI. Ela é a Silvia Steiner. Steiner, desde o ano de... em 2004, né? Na realidade, desde 2004, ela saiu em 2012. Eu estou lembrando aqui que ela não é mais, desde 2012, ela deixou o TPI. Ela foi a primeira mulher a compor o TPI. Ela entrou em 2004 e saiu em 2012. A brasileira Silvia Steiner. Ela não mais, portanto, faz parte do TPI. Continuando, então, lembrando, 18 juízes, 10 anos em matéria penal e 8 em matéria internacional. E o mandato é de 9 anos. O Estatuto de Roma. Vamos falar do TPI. Localizado em Haia, na Holanda, o TPI tem o objetivo de julgar indivíduos, já que o julgamento dos estados é função do Tribunal Internacional de Justiça. Nós temos 2 tribunais aqui. O Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça. O TPI e o Tribunal Internacional de Justiça. Então, eles são muito diferentes e vamos ver as diferenças. O nome TPI e o outro TIJ. Onde está localizado o TPI? Na Holanda, onde se encontra o Tribunal Internacional de Justiça, também na Holanda. Em qual cidade está o TPI? Está na cidade de Haia, na Holanda. E qual cidade se encontra o Tribunal Internacional de Justiça? Também em Haia, na Holanda. Em qual prédio se encontra o TPI? No prédio X, na Holanda. E em qual prédio se encontra o Tribunal Internacional de Justiça? Também no mesmo prédio X, na Holanda. Então, tome cuidado na hora da prova, que esses 2 prédios, esses 2 tribunais se encontram no mesmo prédio, na mesma cidade, no mesmo país. Só que um é o TPI, que julga pessoas, que nós estamos estudando, e o outro é o Tribunal Internacional de Justiça, criado lá no Pacto dos Direitos Civis, e não tem nada a ver com o assunto nosso. O Tribunal Internacional de Justiça julga estados, julga países, o TPI julga pessoas. De acordo com o artigo 5º do Estatuto de Roma, é a competência do Tribunal, TPI, restringir-se-á aos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal terá competência para julgar os crimes: crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. Nós falaremos sobre todos esses crimes aqui detalhadamente. Vamos citar até os textos do tratado. O que ocorre no caso de crime de agressão? O crime de agressão, o TPI não disse o que seria crime de agressão. Apesar de estar citado lá nos crimes contra a humanidade, ele não diz detalhadamente o que é crime de agressão. Mas está aqui e cai em prova, que é o nosso objetivo. Continuando então. O TPI objetiva responsabilizar os autores de tais crimes de forma a zelar: 1. Pela prevenção de futuras ocorrências, pela paz, bem-estar e segurança, pelo patrimônio civilizatório da humanidade,
pelo reforço da cooperação internacional. Esse objetivo aqui já caiu em prova, por isso eu coloquei aqui. Eu encontrei uma questão na internet e tinha esses objetivos. Ele tem como objetivo responsabilizar os autores pela prevenção de futuras ocorrências, pela paz, bem-estar e segurança, pelo patrimônio civilizatório da humanidade e pelo esforço da cooperação internacional. É um pouco decoreba, mas vale a pena você guardar essa informação. O tribunal tem caráter permanente e independente. Eu já falei que ele era permanente. Ele também é independente, não está vinculado a nenhum sistema. Ou melhor, ele não está vinculado a nenhuma justiça. Ele não pertence à justiça de determinado órgão. Ele está sob a égide da ONU, mas ele é independente. Possui jurisdição sobre os crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agressão. É a segunda vez que eu falo isso e eu vou falar mais vezes. Genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agressão, porque isso vai cair em prova. É complementar às jurisdições penais nacionais, princípio da complementaridade. É a terceira vez que eu estou falando isso. O crime imputado deve ter sido cometido no território de um dos Estados-partes ou por um de seus nacionais, ou se um Estado-parte consentir, e se o crime houver sido cometido em seu território ou por um de seus nacionais. Isso é muito importante aqui e faz parte, está expresso no tratado. A pergunta importante para a prova aqui: um Estado que não é parte, ele não ratificou o TPI, um nacional, um cidadão do seu país, pode ser julgado? Pode, se ele consentir. Se o Estado não consentir com o julgamento pelo TPI e o crime houver sido cometido em seu território ou por um de seus nacionais, neste caso, dentro de seu país ou por um dos seus nacionais, e se ele consentir, o TPI pode atuar. Então não existe a obrigatoriedade 100% ali, imutável, de que somente os Estados-partes, o TPI só pode julgar os Estados-partes. A regra é essa. O crime imputado deve ser cometido no território de um dos Estados-partes ou por um de seus nacionais, dentro do território ou dos Estados-partes ou por nacionais. O que ocorre, existe a exceção. Aí, geralmente cai na prova a exceção. Se o Estado que não for parte, estou repetindo porque é importante, consentir, pode sim o TPI atuar nesse Estado que não é parte deste tratado do Estatuto de Roma. O Brasil aprovou o Estatuto de Roma no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso por meio do decreto 4388 de 25 de setembro de 2002. E nós temos inúmeros problemas, conflitos para a gente analisar e ver como isso cai em prova. É muito interessante a questão, por exemplo, da pena de morte, a questão da prisão perpétua, que nós temos que analisar. Deve-se indagar se a prisão perpétua poderia ser aceita pelo Estado brasileiro. Eu falei pena de morte, esqueçam isso, é prisão perpétua somente. Deve-se indagar se a prisão perpétua poderia ser aceita pelo Estado brasileiro, uma vez que a nossa Constituição de 88, em seu artigo 5º, inciso 47, proíbe expressamente as penas de caráter perpétuo. Na nossa Constituição é proibido pena de caráter perpétuo. Portanto, se o Brasil ratificou o Estatuto de Roma e reconheceu a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, poderia este submeter um brasileiro a um processo criminal que poderia findar em uma pena perpétua? Pessoal, um brasileiro então pode sofrer pena de prisão perpétua? A dúvida aí, já que o Estatuto de Roma ele prevê em uma das suas penas prisão perpétua. Flávia Piovesan, em 2007, sustenta que devem prevalecer os tratados internacionais sobre direitos humanos sobre as normas internas. Então, para Flávia Piovesan, para ela, o tratado internacional deve prevalecer sobre normas internas, constitucionais ou não. Isso por força do dispositivo do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Assim, os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos ingressam automaticamente no direito brasileiro, sem necessidade de edição normativa pelo Legislativo. Pessoal, cuidado. A Flávia Piovesan, muitos editais pedem a Flávia Piovesan como referência bibliográfica. A Flávia Piovesan não concorda que os tratados internacionais sobre direitos humanos devem ser aprovados pelo quórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional para que eles equivalham a normas constitucionais.
para ela, os tratados internacionais já têm status de normas constitucionais. Tratados internacionais sobre direitos humanos já tem. Agora, a maioria, os constitucionalistas e a maioria dos autores concordam com o parágrafo 3º. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, para que eles tenham normas de Constituição, para que eles tenham status de Constituição, eles devem passar pelo quórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, para que eles, então, sejam equivalentes à emenda constitucional. Se não, eles são o quê? Normas supralegais, acima da lei e abaixo da Constituição. A Flávia Piovesan não concorda, diz que já são. Então, para a Flávia Piovesan, as normas dos tratados internacionais, elas já entram no status de Constituição e devem prevalecer. E a pergunta que eu fiz, um brasileiro pode ser submetido à prisão perpétua? Aguardo você na próxima aula com a resposta. Muito obrigado, valeu!